Boa noite. Vamos dar início à atividade Coluna Prestes 100 anos, que é organizada pelo Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, do IFIX e UFRJ, e pelo Núcleo de Estudos Trabalho e Sociedade, também do IFIX e UFRJ, com apoio do canal Tutameia, que está fazendo a retransmissão simultânea dessa atividade, dos jornalistas Eleonora de Lucena e Rodolfo de Lucena. Participam dessa atividade de hoje o José Luiz Del Roio, que é diretor do Arquivo Histórico do Movimento Operário do CEDEM Unesp e ex-senador da República Italiana, a quem a gente gostaria de agradecer por ter aceito o convite para estar aqui nessa sessão hoje conosco, e a historiadora, doutora pela UF e professora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada, da UFRJ, presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, né, historiadora Anita Prestes, que vai, inclusive, também em breve, né, nos próximos dias, lançar o seu livro sobre a coluna Prestes, editado pela editora Boitempo, né? Então, a ideia de hoje, né, o Amorge e o NETS têm organizado um conjunto de atividades como essa, no sentido de pensar, não é, a trajetória, a construção e o desenvolvimento de movimentos, né, políticos, sociais, não é, da classe trabalhadora e de setores também sociais. E hoje a ideia é exatamente pensar a trajetória da coluna Prestes, né, nesses seus 100 anos, no sentido de pensar as visões, a sua própria construção, né, e eventos históricos, pensar nas visões que foram construídas sobre essa coluna ao longo do tempo, né, e seu desenvolvimento, ter hoje um olhar a partir de hoje nesse sentido, né, sobre essas visões, inclusive, e pensar de que forma esse movimento lança luz, pode nos ajudar com inspirações, etc., com relação ao contexto contemporâneo, né, atual que estamos vivendo. Então, de imediato, eu vou passar para o José Luiz Del Roio. A ideia é que cada um fale cerca de 30 minutos, eu vou avisar com 5 minutos para que concluam, para que a gente possa, inclusive, abrir a possibilidade de termos questões da nossa audiência, né? Então, Del Roio, você com a palavra. Olha, muito obrigado pelo convite, obrigado pela paciência. Queria saudar a companheira Anita, companheira de tantos anos, e cumprimentá-la pelo novo lançamento do livro, né, da coluna Prestes, que é uma coisa importante, é um fato político importante, esse lançamento. Eu vou querer falar um pouco, porque foi o que me pediram, na verdade, não é propriamente a coluna, é uma das vertentes daquilo que depois daria a coluna. O que aconteceu 100 anos atrás na capital paulista, na capital de São Paulo. Afinal de contas, isto teve uma importância, porque o que aconteceu aqui foi desembocar num encontro com aquilo que estava acontecendo no sul do país, e dali que nasce a gloriosa coluna Prestes. Aqui, de São Paulo, eu queria falar um pouco de São Paulo, porque vocês são cariocas, não sabem nada de São Paulo. Vamos contar um pouco o que é São Paulo, porque eu vou contar algumas coisas que tem. São Paulo, naquele 1924, está com 700 mil habitantes. Cresceu muito. 50 anos atrás, antes disso, né, ela tinha 30 mil. 50 anos foi de 30 mil a 700 mil. Cresceu muito. E cresceu de forma totalmente desigual. O capital do café desembocou na industrialização. E essa industrialização vai condicionar um tipo de cidade. Vocês vão dizer, o que tem a ver com isso? Tem, vocês vão ver que tem, porque o conflito se dará de forma militar, inclusive, dentro dessa desigualdade. É uma cidade onde se constroem as fábricas, é lógico, onde tem água e onde tem rio. Então, as fábricas têm que ser ao lado dos rios. Mas os rios são numa baixada, é óbvio. E esses rios, se não tratados, estão cheios de ratos, estão cheios de insetos, transferem doenças, são sujos. E as fábricas são ali. E se as fábricas são ali,
as construções, as casas operárias são ali, tudo tem que funcionar. Mas o patrão não está lá, ou quem tem o capital não está lá. Constrói a cidade no alto, longe. Por isso que nós temos um famoso bairro, um dos mais elegantes e chique até hoje, o bairro de Higienópolis, porque é higiênico. Lá embaixo não é higiênico, aqui é higiênico, Higienópolis. A Avenida Paulista, que é no espigão mais alto possível da cidade. Tudo é alto, tudo é baixo. Quem é pobre, quem é trabalhador é baixo. Quem é rico, quem tem condições é alto. Essa cidade desigual vive sob tensão. Ela tinha tido uma tensão violentíssima em 1917, quando houve uma rebelião sobretudo das operárias, influência do que estava acontecendo na Rússia, da Revolução Russa, porque ainda estamos antes da Revolução Soviética, da Revolução Russa, e de um acúmulo de exploração. O 17 foi um momento alto, o momento mais alto até aquele momento do movimento dos trabalhadores. Muitas conquistas foram feitas ali, mas, como sempre, se você não mantém as conquistas, elas foram sendo corroídas. Em 1924, essas conquistas tinham sido praticamente todas corroídas, porque com deportações, com prisões, com despejos, e de mais a mais você tinha em São Paulo uma facilidade de mão de obra, porque tinha imigração, chegava sempre mais imigrados, mais imigrantes. É uma cidade de imigrantes, então ainda não criou um núcleo. Tem sempre em transformação. Eu vou falar algumas coisas sempre da Itália, mas o consulado italiano dizia que no dia da insurreição, de 24, da luta de 24, dizia que 300 mil dos 700 mil habitantes da cidade eram italianos. É um dado do consulado, provavelmente exagerado, aí eles contam também os filhos, na verdade, não é? Os filhos. Mas era realmente uma cidade muito estrangeira. Nessa cidade que estava esmagada pela repressão operária contra os trabalhadores, é que no dia 5 de julho de 1924 acontece uma coisa inesperada para a cidade. Na madrugada do dia 5, algumas pessoas estranhas caminham, sobretudo, perto da estação de trem da Luz. É uma estação extraordinária. Ela está lá ainda. Ela é uma cópia da estação Victory de Londres. Uma cópia idêntica. Os ingleses que fizeram. Ela está lá. E a estação da Luz, que tem todo o sistema ferroviário estratégico, pontilhada de quartéis. E, de mais a mais, ela é pontilhada em quartéis, e ali tem um quartel muito importante, que é o quartel da Força Pública, porque, na verdade, a Força Pública, hoje seria a Polícia Militar, na época a Força Pública, é que tinha uma maior capacidade armamentística. O Exército era muito frágil, tinha muitas dificuldades. Ali que alguns personagens estranhos começam a se movimentar na noite do dia 5, e naquela madrugada eles começam a atacar os quartéis. Tem vários quartéis, a Avenida dos Quartéis. Aqueles quartéis começam a ser atacados, sobretudo da Força Pública, onde nós temos... ali acontece rapidamente a conquista, porque, oh meu Deus do céu, ali tem o grande Coluna Prestes e, bom, ali nós temos um capitão, eu vou dizer o nome daqui a pouco, que é conhecidíssimo, que conquista rapidamente esse quartel. Mas não tudo funciona, porque a ideia era uma outra, era conquistar a cidade em 48 horas, e daí marchar contra o Rio e derrubar o governo de Arthur Bernardes.
a coisa não funciona assim. Como sempre, nessas programações feitas, não dá. Um monte de questões não funcionam. E a cidade não é conquistada em 24 horas, muito menos. Quer dizer, começa uma resistência da parte parte legalista, sobretudo do governador Campos, Carlos do Campos. O governador Campos, ele é muito eficaz, rápido, age rapidamente, consegue mobilizar tropas a seu favor e começa um tiroteio na cidade. Eu não vou contar esse tiroteio, muito complexo, e começa um tiroteio. Mas, então, se combate o dia 5, o dia 6, o dia 7, o dia 8, os revoltosos vão avançando, mas no dia 8 e 9 acontecem duas coisas fundamentais. Uma que o Campos, que tem como chefe militar seu o general Sócrates, decide por algo criminoso, abandonar a cidade, praticamente abandonar a cidade, e ir para um bairro, que vou chamar Penha, Penha da França. Por quê? Porque é um bairro distante do centro, mas muito alto, muito alto. E ali ao lado tem uma grande igreja, a Igreja da Penha, que é o santuário. Por que a igreja é importante? É muito importante. Garibaldi, já nas suas memórias, é muito gozado. Você lê as memórias de Garibaldi, ele odeia a igreja. Então, cada vez que ele fala igreja, ele fala um palavrão. Mas ele adora a igreja, porque a igreja tem torre. E a torre você pode ver de longe. Porque a cidade de São Paulo, mesmo os ricos, não gostam dos Estados Unidos, não gostam de Nova York. Eles são parisienses, eles querem prédios, casas, palacetes baixas, nada, não tem um arranha-céu. Então, uma cidade que precisa de torre. Se você vai combater, e agora que tem a ligação que eu vou dizer porque é importante as igrejas, porque o general Sócrates e o governador Campos decidem, lá de cima do morro da Penha, bombardear a cidade. Bombardear tudo. Isso é um crime de guerra. Porque não é bombardear aos revoltosos, é bombardear a população. E começa o bombardeio do Belenzinho, da Moca, do Brás, do Ipiranga. É muito mirada. Destrói as casas e as fábricas. Começa isso no dia 8. Mas no dia 8 acontece uma outra coisa interessante. Os jornais que saem começam a dizer que tem fome. Fome não propriamente dito, agitação porque não tem comida. E que a população ameaça fazer saques. Não tem geladeira, minha gente. Você compra as coisas de um dia para o outro. Se tudo fecha, você começa a cair em dificuldade. 4, 5 dias fechados, não compro nada. E o que tem para comprar, que abre, é um preço impossível. Então, ameaçam o saque. Os tenentes, eles não estavam interessados no apoio popular. Eles estavam lá para pegar a cidade, eles tinham uma visão limitada. Vamos reformar a política, vamos ao voto secreto, vamos escola para todo mundo, primária para todo mundo, mas eles têm um programa que não contempla a população. Mas aí, com a questão que se coloca que a população começa a ameaçar o saque, eles ameaçam reprimir a população, e aí vai ter um senhor, que é o tenente Cabanas, que vai ser muito famoso, vai criar a coluna da morte, vai ser um personagem muito importante. O Cabanas realmente revela uma sensibilidade social e diz, não, abram os mercados. Entrem e peguem. Olha, é muito subversivo isso. Abram e peguem. E isto abre também o terreno para que invadam outras coisas, tal como onde se guarda as farinhas do Matarazzo. Existe por um momento,
Por 2 dias, você tem um verdadeiro saque. Depois se reorganiza, os próprios tenentes reorganizam. Mas esse é um fato importante, porque a partir desse momento é que a população trabalhadora começa a ver os tenentes de forma diferente. Porque até vieram um bando de militar, o outro um bando de militar, um dá tiro no outro, e daí? Agora não, é um pouco diferente. Isso é interessante porque eu acho que tem uma interação. É quando os tenentes começam a sentir mais a questão social. A sentir essa questão social e a população a ter mais interesse no que vai acontecer. A guerra vai continuar e é muito pesada. Ela é muito pesada e falhou o plano. Então, se passa desde o dia 9, vai ao dia 10, dia 20, e os tenentes têm um problema. Está se reforçando sempre mais o poder central, porque vem através de navios tropas do Rio, não só do Rio de Janeiro, vem tropas do governo federal para o porto, e dali do porto vem para São Paulo. E os tenentes precisam e abrem a possibilidade de ter civis que combatam junto com eles. Para isso tem que explicar. Não são mercenários, eles querem combatentes que entendam o que eles querem. Tem que ser e também o combatente, para combater sem ser mercenário, precisa entender o que está fazendo. Não é fácil, mas e nós não temos, é muito frágil a documentação sobre esses combatentes. São combatentes normais que vêm, mas os tenentes encontram um problema. Tem bastante gente que vem quer combater, mas nunca pegaram um fuzil na vida. Não fizeram nada. É difícil você entrar numa batalha desse tipo. Então, eles se preocupam muito em achar quem da população tem um mínimo de condições militares. E aí que surge a ideia de recrutar entre os estrangeiros. Mas estrangeiros particular. Um estrangeiro que seja um imigrante relativamente recente, que chegou há pouco tempo. Por quê? Europeu. Por quê? Porque combateram na Primeira Guerra Mundial. Muitos deles são soldados, que passaram 2, 3, 4 anos na trincheira. E é atrás disso que eles vão, sobretudo. Esse é um trabalho, é uma história muito pouco conhecida. Eu tenho que lhe dizer que eu quero dizer esse nome, que é importante para mim, da Laura Cristina Melo de Aquino. A Laura Cristina Melo de Aquino, eu não a conheço, mas ela escreveu um livro, Os Tenentes Estrangeiros, que é uma tese de... Ela fez para uma universidade. Tem, aliás, a apresentação da Anitta. É um livro muito bom, Embora não seja um livro, quer dizer, eu sinto muito, ela devia ter continuado, fez o doutorado para continuar escrevendo, porque ela investiga essa questão e ela põe muito em foco essa questão. Quem são esses combatentes? Se formam alguns batalhões. É curioso o nome dos batalhões. Um batalhão húngaro. Você vai dizer, mas um batalhão húngaro, coisa esquisita. Na verdade, é um batalhão que congrega aquilo que foi o Império Austro-Hungárico. Tem húngaros, tem tchecoslovacos, tem romeno. Era aquilo que foi até 1918, né? A desagregação do Império Austro-Hungárico. Mas tem muitos húngaros, realmente, húngaros verdadeiros. Depois, qual é outra colônia que podia ser importante? Alemã. A alemã era importante. Quer dizer, a Hungria tem uma coisa também muito interessante,
muitos dos que virão para esses batalhões húngaros, quantos? É muito difícil dizer. Modifica de dia a dia, de autor a autor, não sei disso, uns 300, bem húngaros, que não são só húngaros. Mas da parte dos húngaros, tinham alguns, inclusive, que tinham combatido pela República dos Conselhos, quer dizer, que era uma tentativa de revolução socialista, liderada por Bela Kun, líder revolucionário húngaro, nome Bela Kun. Muitos anos depois, o general Mourão ia ficar impressionado com esse nome e ia inventar que o Bela Kun estava preparando uma insurreição comunista em 1937. Bom, coitado do Bela Kun já estava morto naquela época, mas paciência. Mas e tinha então nos batalhões húngaros tinham pessoas que eram cultas e tinham participado de uma forma ou de outra a essa tentativa revolucionária da Hungria. O outro batalhão, obviamente, é os alemães. Também veio os alemães, país derrotado, uma situação terrível na Alemanha, crise econômica, que se criou um batalhão alemão, talvez tenham chegado a 100, 150, muda muito. Inclusive porque entrava e saía, ou entrava, morria e vinham outros. E depois um batalhão italiano. O batalhão italiano é mais incompreensível. É pequeno. Pelo menos no início ele é pequeno. Ele tem 50, 60 elementos. Ora, por que tem tão pouco, se 300 mil são italianos? Bom, porque a pressão sobre os italianos é particularmente forte. Estava aqui como embaixador... Ai, meu Deus do céu, italiano... cabeça. Bom, um grande marechal da Primeira Guerra Mundial, já vou dizer, Badoglio. Badoglio não é um grande, era um marechal, não era um grande marechal, não. Mas Badoglio foi um tipo considerado importante. Na Itália tinha assumido o poder no final de 22 Benito Mussolini, começava o governo fascista. Badoglio será sempre um general, depois marechal fascista, lutará lutas coloniais pelo fascismo contra a Etiópia, contra a Eritreia, também na Líbia, na Grécia, mas será o homem que dará o golpe de Estado contra o Mussolini em 43. E assim ele salvou o pescoço. Mas Badoglio faz pressão muito forte contra a colônia italiana. Ameaça de que perderia a nacionalidade, que não teria mais proteção do consulado. Ele contrata um avião para jogar panfletos em cima de São Paulo, dizendo não aderir à causa dos tenentes, não aderir. Isso aterroriza muito os italianos. Mas ainda assim se forma o grande líder desse batalhão italiano é Landucci. Landucci é um tipo muito interessante, porque Landucci será depois um lugar-tenente do Prestes. Ele fará parte do núcleo dirigente da coluna Prestes. Então, ele combate aqui em São Paulo, e quando tem a retirada, ele também combate na retirada até Três Lagoas, até a Batalha de Três Lagoas. E é interessante que esse batalhão, que é considerado pequeno, ele vai aumentando no interior de São Paulo, conforme anda. É verdade que esse batalhão sofre pesadíssimas baixas na Batalha de Três Lagoas. E aí ele dissolve o batalhão, mas parte desse batalhão entra na coluna Prestes, será ou acompanhará na coluna. Então, são um grupo de heróis não conhecidos, mas são heróis. E combateram por um país que não era nem o deles, diretamente, irmão. E o alemão também, combaterá. Vocês vejam o seguinte, eu falei aqui das torres.
das torres, que era importante as torres das igrejas. Porque, é claro, se você tem que atirar com canhão, você tem que ver. Tanto para um lado para o outro, era muito importante as torres. Na Torre da Glória, da Igreja da Glória, estava na mão dos revolucionários. E quando foi atacada, quem resistiu para defender a Torre da Igreja da Glória foram os húngaros, foi o batalhão húngaro. E ali morreram em 80, quase foram exterminados na defesa dessa igreja, desse foco importante. Então, esses eu os considero heróis e maltratados, que esse trabalho tem que ser feito. Eu gostaria muito que, eu faço aqui como um apelo para os jovens, que continuem o trabalho da Laura Cristina Mello, hoje, que continue, porque esse material existe, o material existe. E é interessante que eu achei um livro que trata disto, em parte, de Luciano Magrini, em Brasília, em italiano. É que foi publicado agora. Mas por quê? Esse Luciano Magrini, ele era um jornalista italiano. Ele veio para cá exatamente em junho de 1924. Ele veio aqui fazer uma série de reportagens sobre a situação dos imigrantes italianos em São Paulo. E ele cai no meio desse negócio. Ele conta algumas histórias estranhíssimas, mas é um grande jornalista. Uma das histórias que ele conta é que o dia 5 de julho, sim, foi decidido, porque era o 5 de julho de 22, era uma comemoração, mas tinha um fato para acontecer. O príncipe herdeiro, Humberto, vinha para São Paulo. E os revoltosos sabiam disso. Então, uma das ideias era sequestrar o Humberto e trocar ele por alguma coisa lá com o governo. Ele conta essa história que eu não conhecia. Esse livro não foi publicado. Ele foi escrito, aí Mussolini proibiu a publicação. E esse livro só saiu há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás. Mas ele conta isso e, sobretudo, ele vai contar uma coisa interessante. Qual é a situação dos italianos? E ele faz uma denúncia gravíssima contra a oligarquia italiana, os Matarazzo, os Crespi, e o terror que tinha dentro da colônia. E a dificuldade, então, da mobilização dos italianos. Mas os italianos saíram de São Paulo, quando Landucci desce, ele recruta muitos italianos das fazendas, e que irão também lá, e que irão depois morrer. Infelizmente, no livro dele, ele não conta isso, porque ele só conta a parte especificamente mesmo da coluna Prestes, mas é um tipo interessante. O caso mais trágico talvez tenha sido os húngaros foram massacrados. O chefe deles... 5 minutos, Del Roi, 5 minutos. 5 minutos, O chefe deles, Lourenço Moreira Lima, conta que o viu na cadeia. A cadeia era ali perto da Praça da República, e a cadeia era um centro de tortura. Dali seria criado o DOPS, poucos meses depois. Ali era um centro de tortura. E ele conta como esse líder húngaro, que ele considerava cultíssimo, foi torturado e como morre, e como desaparece, vai ser um dos desaparecidos. Número de mortos. Um mistério. Se tem um número oficial de 500, mas tem outros números também oficiais de 1.000 mortos, e tem os mortos como os que morreram nas diversas prisões. Note bem que prisões ali era tudo. O próprio hospedaria do imigrante, um local maravilhoso, enorme, se transformou em prisão. As garagens da Light, as garagens dos bondes se transformaram em prisão.
existe um desaparecimento, coisa clássica, né, no Brasil, desaparecimento de corpos. De qualquer forma, os revolucionários tiveram que recuar. Fizeram bem, fizeram bem, mas o recuo não foi o fim. O fim seria ainda muito longo. Eles conseguiram, tem os nomes deles nos livros, são nomes que têm que ser recordados, eles se retiram, mesmo depois da derrota de Três Lagoas, eles têm uma ideia de criar do Paraná resistência, e com isto vão descendo e se encontram com aquilo que está subindo. É Luiz Carlos Prestes. Surge a coluna, surge um dos atos mais heróicos e espantosos da história militar do mundo, minha gente. A grande marcha de Mao Tse-tung tem 10 mil quilômetros, essa tem 25 mil. Então, é bem recordar o 5 de julho de 24 em São Paulo e recordar a coluna Prestes. E bem a fato, Anitta, em fazer a segunda, não sei se é uma segunda, um relançamento, seguramente com alguma coisa nova, isso é óbvio. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado. Obrigado, Del Roio. Vamos passar então para a Anitta, para essa segunda parte da nossa sessão. Convite da Morge, agradeço ao José Luiz Del Roio ter aceitado aqui o convite para participar desse evento. Até rapidamente, só falar que a Laura Cristina, que foi citada aí, o livro dela, ela é muito minha amiga há muitos anos, inclusive essa pesquisa ela fez por indicação minha. Que ela estava na dúvida do que ela pesquisava, então eu insisti que ela pesquisasse esses batalhões, né? Eu tinha me deparado com eles a fazer a minha pesquisa sobre a coluna, né? Então, interessante. A coincidência, realmente, o livro dela é bem interessante, né? Depois ela foi fazer tese de doutorado, já no Nordeste, que ela se mudou para lá, e aí é sobre o Celso Furtado. Ela mudou de tema totalmente. Bom, então isso é sobre a Laura. O tema da minha fala hoje aqui, eu intitulei A Coluna Prestes Hoje, quer dizer, como encarar hoje, né, o que existe a respeito, escrito e falado, né, sobre a coluna. Quer dizer, um centenário, né, que é bom a gente resgatar e aproveitar para ver o que existe sobre essa coluna e o que é importante, digamos assim, resgatar na história da coluna. A história da coluna, né, para mim está muito claro isso, foi e continua sendo deturpada e falsificada desde que Luiz Carlos Prestes, né, que era a figura assim, mais destacada da coluna, se tornou comunista, aí na virada dos anos 30. Então, a minha preocupação como historiadora nesses últimos anos tem sido resgatar uma história da coluna comprometida com a evidência. Eu gosto muito dessa expressão que pertence ao Hobsbawm, né? Quer dizer, uma história que esteja comprometida com os fatos, como dizia também o Pierre Vilar, o grande historiador francês, marxista, e combater, portanto, as falsificações, né? Aceitação generalizada de falsificações, fruto, na minha opinião, de uma penetração muito grande da ideologia burguesa, das teorias pós-modernas, que principalmente depois dos acontecimentos de 68, né, na Europa, principalmente, como mostrou o professor Ciro Flammarion Cardoso, da UF, né, se tornaram, né, verdadeiros veículos para o irracionalismo e o anticomunismo. Quer dizer, essa que é a realidade. Essas chamadas teorias pós-modernas, que na prática significa que cada historiador, cada cientista social escreve e apresenta as versões que mais lhe agradam, sem ter nenhum compromisso com a evidência, com o que realmente aconteceu, né? Essas teorias
realmente descambam, quer dizer, na realidade, elas são teorias irracionalistas, tão bem combatidas essas concepções pelo Hobsbawm, pelo Ciro Flammarion Cardoso, aqui no Brasil, que tem diversos escritos a respeito, né? E eu realmente acho que isso é muito atual, inclusive na academia, inclusive entre intelectuais de esquerda, que ficam empolgados com essas teorias modernas, né, entre aspas, pós-modernas, ditas, e que se tornam veículos, na realidade, de concepções anticomunistas e que acabam penetrando com uma força que, às vezes, as pessoas, intelectuais até de esquerda, não se apercebem que estão repetindo lugares comuns que foram criados pelos detratores do comunismo, no caso, pelos detratores, né, da história da coluna. Eu não vou contar aqui hoje, até porque o tempo é curto, né, a história da coluna. Inclusive, como já foi dito hoje aqui, meu livro, que é a tese de doutorado justamente sobre a coluna, está sendo lançado, né, nos próximos dias. Então, lembrando só a crise da Primeira República, o tenentismo como fruto dessa crise, na minha opinião, né? As rebeliões de 1922 e de 24 em São Paulo, 22 no Rio e 24 em São Paulo, né? O objetivo do tenentismo era derrubar Arthur Bernardes, essa que é a realidade, presidente da República. Quer dizer, os tenentes tinham, do ponto de vista teórico, eles eram liberais, né? A palavra de ordem mais importante deles, como, aliás, das oposições no Brasil em todo aquele período, foi o voto secreto, né? Cumpra-se a Constituição de 91, a Constituição Liberal de 1921, de 1991, que realmente era descumprida pela chamada política dos governadores, né? Muito bem inventada pelas oligarquias agrárias, para assegurar, né, a garantia dos seus interesses, né? E então os tenentes tinham um programa bastante limitado, mas dentro daquele atraso cultural, né, e da organização popular no Brasil na época, era ainda o que havia de mais avançado. O movimento operário, né, depois das levantes da revolta de 1917 em São Paulo, né, em alguns outros lugares, e também de uma revolta anarquista que houve aqui no Rio de Janeiro, em 1918, foi reprimido violentamente esses movimentos e entraram em descenso. Então, o tenentismo, dirigido por jovens militares, né, do Exército, e no caso de São Paulo, também com elementos da Força Pública de São Paulo, sob a direção do Miguel Costa, do major, então Miguel Costa, né, foram as lideranças desse movimento. Há que se dizer, e também uma deformação que existe na historiografia, não foram só os militares. Havia alianças com forças políticas civis, e alianças muito importantes. Mas a gente pega a historiografia tradicional, parece assim que o tenentismo, e é dito isso com todas as letras, o tenentismo era um movimento de militares. Não. O primeiro levante tenentismo, o surgimento propriamente desse movimento, que se deu no Rio de Janeiro, aqui nos levantes chamados dos 18 do Forte, né, em 1922, era uma aliança muito forte com o candidato da oposição, da chamada, enfim, tinha um nome que agora me fugiu, da campanha de oposição ao Arthur Bernardes, que tinha o Nilo Peçanha como candidato à presidência. Então, os tenentes fizeram a campanha do Nilo Peçanha, apostavam nele, e na hora que ele eleitoralmente foi derrotado, né, porque todos os candidatos de oposição eram derrotados durante a Primeira República, os tenentes partiram para o levante armado, que contou com apoio de diversas forças, inclusive o Nilo Peçanha, depois vai ser advogado deles, eles vão ser presos. O Maurício de Lacerda, aqui no Rio de Janeiro, é o
um aliado importante também. Ele tinha, inclusive, alguma influência no movimento operário, do Rio de Janeiro, principalmente, mas não só. E depois, no Rio Grande do Sul, no Levante, que deu origem à Coluna Prestes, foi importantíssimo a participação dos chamados maragatos, ou seja, os seguidores do Assis Brasil, que era, por sinal, um grande latifundiário do sul do Rio Grande do Sul, mas defendia também o programa liberal, representação e justiça, era oposição, porque ao governo primeiro do Borges Medeiros, lá no Rio Grande do Sul, né, do Partido Republicano, como também ao Arthur Bernardes, que apoiava o Borges de Medeiros, né? Enfim, por isso, né, o Assis Brasil, em grande parte, né, se aliou aos tenentes. Então, os maragatos, que eram os seguidores do Assis Brasil, tiveram participação na conspiração no Rio Grande do Sul, depois participaram da Coluna Prestes, muito bem. E em outros pontos do Brasil, né, também houve participação civil. Então, isso não corresponde à realidade, né, essa versão de que o tenentismo foi um movimento de militares. A liderança, de uma maneira geral, estava na mão dos militares, dos jovens militares, tenentes e capitães, né? E o general Isidoro, em São Paulo, o general, né, que estava à frente do Levante, era uma exceção, porque era muito interessante a mentalidade dos tenentes. Eles queriam se levantar, realizavam um levante, mas achavam sempre que tinha que ter um general à frente do movimento. Eles não conseguiram nenhum general da ativa, então apelaram para o Isidoro, que já era um general da reserva. E o Isidoro realmente aceitou e assumiu esse papel lá em São Paulo e foi até o Paraná junto com os tenentes. E depois continuou no exílio, conspirando ali na Argentina, no Paraguai, né? Conspirando, e ainda em 1926 organizou um levante tenentista no Rio Grande do Sul, que rapidamente foi debelado, né? Bom, isso então a respeito, né, do que era, em linhas muito assim resumidas, o tenentismo. Reação Republicana era a campanha eleitoral aqui que pretendia levar à presidência da República o Nilo Peçanha, um representante das oligarquias aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E os tenentes fizeram uma aliança importantíssima com ele, né? Campanha pelo Brasil todo a favor da eleição do Nilo Peçanha. No Rio Grande do Sul, né, teve um papel muito destacado o Luiz Carlos Prestes, né, que servia no 1º Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, uma cidade lá no noroeste do Rio Grande do Sul, né? E também o Mário Portela Fagundes, que atuava junto com ele, assim como alguns outros oficiais do Exército, né? E os maragatos, como eu já falei, né? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas o levante aconteceu na noite do dia 28 para 29 de outubro, no Rio Grande do Sul. De uma maneira geral, todas as unidades que se levantaram foram rapidamente esmagadas pelas tropas governistas. Aí tinha tanto as tropas do próprio Rio Grande do Sul, como os provisórios do Rio Grande do Sul também, como as tropas do Exército e das forças das polícias militares estaduais enviadas pelo Arthur Bernardes, presidente da República. O único levante que não foi derrotado foi justamente o do 1º Batalhão Ferroviário em Santo Ângelo, que tinha uma preparação prévia feita pelo Prestes e o tenente Portela. O Prestes era capitão, e o Portela tenente, que deu uma estrutura e uma formação aos soldados desse batalhão, que depois eles vão ser a espinha dorsal da Coluna Prestes. E, na medida que Santo Ângelo era um alvo fácil
de chegada das tropas governistas, porque era o ponto final da estrada de ferro, o Prestes e o Portela levaram essas tropas que se levantaram em Santo Ângelo para São Luís Gonzaga, que fica a 100 quilômetros de Santo Ângelo. E para lá, começaram a fluir os setores, os militares e os civis maragatos, aliados, dos outros levantes que tinham sido derrotados. Então, houve uma concentração em São Luís Gonzaga de cerca de 1.500 homens e havia aí umas 30 mulheres também que participavam. Mulheres que eram, em geral, companheiras, né, dos soldados. E qual foi a estratégia do Prestes e do Portela, principalmente, que estava à frente disso? Foi dividir essas tropas, espalhar em torno da cidade de São Luís Gonzaga, porque sabiam que seriam atacados. O grande problema dessas forças revolucionárias é que eles não tinham quase armamento, tinham um fuzil para cada 2 soldados, não tinham fonte de abastecimento, então era muito precária a sua situação, né? Esperavam receber armamento das tropas paulistas que, nesse então, já estavam ali no oeste do Paraná. Mas isso não funcionou, até porque as tropas paulistas, como eu vou falar logo adiante, sofreram uma derrota muito séria em Catanduvas e não tiveram condição de mandar armamento lá para o Rio Grande do Sul. E esperavam também armamento do exterior, vindo da Argentina, mas também não conseguiram, porque aqueles guardas e tal, aqueles que traziam essas armas, foram presos na fronteira, as armas não passaram. Então, era uma situação extremamente difícil. Esses 1.500 soldados, né, concentrados em torno de São Luís Gonzaga, e o que fazer? As tropas governistas marchavam sobre São Luís Gonzaga. Eram 7 colunas, cada uma de 2.000 homens, portanto, 14.000 homens, marchavam num círculo, formando um círculo para tomar São Luís Gonzaga. O governador do Rio Grande do Sul, o famoso Borges de Medeiros, anunciava que era questão de dias, né, os rebeldes seriam sufocados, né, esmagados em São Luís Gonzaga. Era o cerco de São Luís Gonzaga que se apertava. Foi aí que surgiu, né, a famosa Guerra de Movimento. Enfim, imaginada pelo Prestes, segundo ele dizia, com uma participação do tenente Portela também, né? E significava o quê? Que devido à inferioridade numérica, né? 1.500 contra 14.000, e de armamento, os rebeldes também não tinham quase, essa tática da guerra de movimento significava o quê? Deslocar-se com rapidez, com grande rapidez, mantendo o contato com a tropa inimiga, para, dessa maneira, conhecer os movimentos do inimigo e persegui-lo com eficácia. Nesse sentido, para conseguir que isso se tornasse uma prática, foram muito importantes as chamadas potreadas, que é um termo gaúcho, de cavalo novo, né? Potro, que eram pequenos grupos de soldados, tinha uma certa tradição daquelas guerras intestinas no Rio Grande do Sul. Tradição essa que foi aproveitada pelo Prestes, né? Pequenos grupos, né, se deslocavam para conseguir armamento, alimento, cavalo e informação, algo muito importante, informação sobre o movimento das tropas inimigas. Com essas informações, o comando da coluna sabia como estava a movimentação do inimigo, coisa que o inimigo não tinha ideia, porque as tropas governistas tinham sido formadas pela missão militar francesa, que chegaram ao Brasil em 1919, e era adepta da guerra de posição, ou seja, a estratégia, a tática que tinha sido usada lá na Primeira Guerra Mundial, o chamado cerco de Vichy. Então, as tropas marchavam, as tropas governistas, em direção a um objetivo geográfico, conforme eles diziam, que era São Luís Gonzaga.
pensando que chegariam lá e, devido ao próprio número muito avantajado, 14 mil homens, né, facilmente esmagariam os rebeldes que estariam em São Luís Gonzaga. Só que, com essa tática da Guerra do Movimento, que foi inaugurada aí, nessa ocasião, o Prestes reuniu, numa noite que ele soube que uma dessas colunas, justamente trabalho feito pela espotilhada, que uma dessas colunas estava se aproximando mais, né, de São Luís Gonzaga, ele rapidamente reuniu toda a tropa e, com a ajuda lá do João Alberto, que era um dos comandantes, mandou um pequeno grupo dos rebeldes marchar em direção a essa tropa, recuando em direção a São Luís Gonzaga e dando a ideia para o inimigo de que eles estavam em São Luís Gonzaga e que aquilo era um pequeno grupo que tinha tentado romper o cerco. E, realmente, essa tropa marchou para São Luís Gonzaga, os outros 14 mil homens também chegaram a São Luís Gonzaga, e cadê os rebeldes? Não tinha mais rebelde nenhum em São Luís Gonzaga. Quer dizer, o Prestes tinha levado toda essa coluna para o vão de um rio que tem ali próximo, chamado Rio Juizinho, que na época tinha uma mata densa, escondeu a coluna ali, os 1.500 homens, viu a tropa inimiga passar em direção a São Luís Gonzaga, e depois que eles passaram, a coluna saiu dali. Ali estava formada a coluna Prestes. Foi ali que se formou a coluna Prestes. Isso é muito importante a gente destacar. Quer dizer, já essa tropa saiu organizada de São Luís Gonzaga, travou combates pelo caminho, não vou aqui entrar em detalhes, foi muito importante o combate da Ramada, ali no norte do Rio Grande do Sul, quando os rebeldes botaram os legalistas para correr, atravessaram o rio Uruguai e marcharam em direção a Foz do Iguaçu, no Paraná, onde estavam acantonadas as tropas que tinham vindo de São Paulo. Então, a Guerra de Movimento foi inaugurada aí e a coluna Prestes também nasceu aí. Inclusive, as pesquisas que a gente faz, eu fiz, agora tem um historiador jovem que repetiu grande parte dessas pesquisas e teve acesso a documentos que, quando eu trabalhei, não estavam disponíveis, revelam claramente que a coluna Prestes, com esse nome, inclusive, nasceu ali naquela região. Quer dizer, não foi no Paraná, como Juarez Távora e outros comandantes da coluna, depois que o Prestes se tornou comunista, trataram de divulgar. Quer dizer, a coluna não teria nascido em Porto Alegre, no Rio Grande. Se dá pouca importância a esses acontecimentos no Rio Grande para destacar o Paraná. Lá é que se formou a coluna. Claro que vieram umas tropas do Rio Grande do Sul, mas o importante foi foi lá no Paraná, e a coluna seria Miguel Costa Prestes também, não seria mais coluna Prestes. Enfim, é toda uma deformação, uma falsificação da história, quer dizer, não se reconhece os fatos, as evidências que a coluna nasceu ali no final de dezembro de 1924, na região de São Luís Gonzaga, e vitoriosa chegou a Foz do Iguaçu e ao Paraná. Ali em Foz do Iguaçu, os paulistas que tinham vindo lá do Levante de São Paulo, né, sofreram uma derrota muito séria em Catanduvas. Eles foram cercados pelas tropas do general Randon, que se ofereceu ao Arthur Bernardes para combater os rebeldes, eram muito mais numerosa, e mantendo a guerra de posição, quer dizer, não tinham inventado, não tinham adotado a guerra de posição, a guerra de movimento, desculpe, eles foram cercados e esmagados. Então, essa parte que estava em Catanduva, os soldados foram presos e mandados para campo de concentração na Amazônia, que a tal Clevelândia, que tinha sido criada pelo Bernardes. E os
os comandantes que foram presos, né, vieram para as prisões do Rio de Janeiro, como sempre costuma acontecer, né? A diferença de tratamento de classe. Evidentemente, não foi todo mundo derrotado, quer dizer, teve uma parte das tropas vindas de São Paulo que ainda sobreviviam, mas sobreviviam num estado de espírito extremamente derrotista. Então, houve uma reunião aí em abril de 1925, em Foz do Iguaçu, em que o Prestes, inclusive, deixou a coluna lá parada e foi na frente para participar dessa reunião, com a oficialidade de São Paulo, que não tinha sido preso, inclusive o Miguel Costa. E nessa reunião, inclusive, existe uma descrição do Lourenço Moreira Lima, num artigo que ele escreveu, ele participou dessa reunião, os oficiais paulistas, com poucas exceções, inclusive do Miguel Costa, só pensavam numa coisa: atravessar o rio Paraná, que está ali, e imigrar para a Argentina. Quer dizer, estavam inteiramente com uma mentalidade que não adiantava fazer mais nada, estavam cercados, derrotados, o negócio era ir embora. E o Prestes, nessa reunião, disse: eu não posso desistir da luta com os meus soldados que chegaram vitoriosos, né? Depois de vários meses de luta. Eles saíram do Rio Grande do Sul em dezembro e chegaram em abril no Paraná, com combates permanentes durante esse trajeto todo. Chegamos vitoriosos aqui, agora não vamos desistir. Nós vamos atravessar o Rio Paraná e vamos continuar a marcha pelo Brasil. O objetivo principal era atrair as tropas governistas para o interior do Brasil, propiciando novos levantes tenentistas ali na região, no litoral do Brasil. Esses levantes houve, mas foram todos derrotados. Mas a ideia era essa. E esperar armas do exterior, que havia promessa. O general Isidoro saiu do Paraná, houve uma decisão nesse sentido, foi ali para o Paraguai, Argentina, para tentar mandar armas para a coluna, mas nunca conseguiu. Quer dizer, quando mandava arma, elas eram apreendidas, não chegavam. Mas a ideia central era marchar sobre o Rio de Janeiro, mas precisava de mais armas, precisava engrossar as fileiras da coluna, né? Então, naquelas circunstâncias, não era possível marchar sobre o Rio de Janeiro. E só conseguiram sobreviver devido à guerra de movimento, né? Quer dizer, mobilidade e surpresa eram os dois aspectos principais da guerra de movimento que garantiram aos rebeldes, né, a marcha pelo Brasil, não só o rompimento do cerco de São Luís. Quer dizer, marcharam através de 13 estados do Brasil, derrotaram 18 generais do Exército Brasileiro, os nomes deles estão lá no meu livro, né? Aferrados à tática de guerra de posição, né? E saíram do Brasil, né? A coluna conseguiu sair do Brasil sem ser derrotada. Isso é muito importante, porque entre outras falsificações, né, e mentiras existentes sobre a coluna, está essa, de dizer que a coluna foi derrotada. Até, às vezes, autores de esquerda, repetindo o que já lhe virou lugar comum, em certo sentido, repetem isso, que a coluna foi formada no Paraná, né, que a coluna não foi Prestes, mas foi Miguel Costa. Diga-se de passagem, o Miguel Costa sempre teve uma postura muito digna. Ele reconheceu a capacidade de comando do Prestes e praticamente entregou o comando da coluna, embora ele fosse o comandante. Na prática, quem comandava era o Prestes. Agora, o Prestes sempre tratou o general, na época ele era major, Miguel Costa, né, com muito respeito, sempre informando de tudo que ele achava que tinha que fazer, e o Miguel Costa, em geral, concordava. Só houve certas discordâncias no início, ali em Mato Grosso, mas eu também não vou entrar aqui em detalhes, porque o tempo não permite. 5 minutos, Anita, 5 minutos. Então, vou terminar aqui. Então, isso aí é importante entender, né, que o Miguel Costa era o primeiro a reconhecer o papel de liderança da coluna do Prestes, né?
Há que dizer, então, eu afirmo isso, que no Paraná, os paulistas foram incorporados à coluna Prestes, que veio do Sul, porque realmente os paulistas estavam com o espírito lá embaixo e estavam se considerando derrotados. Aliás, tinha sido uma derrota muito séria, essa derrota de Catanduvas, né? O exílio na Bolívia, portanto, foi uma decisão tomada diante das circunstâncias, que ficou claro, principalmente para o Prestes, que aquele tipo de luta não ia resolver os problemas do Brasil. O contato com a miséria existente no Brasil foi algo que impressionou muito os comandantes da coluna. Mas o Prestes não só impressionou, mas chegou à conclusão que precisava estudar, que aquilo era um problema social muito sério, que precisava ser estudado e que então precisava encerrar a coluna e partir para esclarecer essa questão. Bom, no exílio, também não tenho tempo aqui agora de me deter nisso, se dá a aproximação do Prestes, do marxismo e dos comunistas, né? Com o seu manifesto de maio de 30, ele rompe com os tenentes, né? E não adere à Revolução de 30, embora tivesse sido convidado, não por Vargas, mas pelos tenentes, para ser o comandante, né, militar da chamada Revolução de 30, ele recusa esse papel, né? E isso vai ser um escândalo na época. Virar comunista realmente era algo abominável. A imprensa toda retrata esse escândalo. Então, a partir daí, inclusive lideranças que tinham sido da coluna, companheiros próximos do Prestes, como o Juarez Távora, o Oswaldo Cordeiro de Faria, o João Alberto Lins de Barros, passaram todos ou a esquecer, entre aspas, a coluna, não falar mais nela, porque não era possível falar na coluna e não falar no Prestes, né? Então é melhor não falar. Ou então a combater e a deturpar, inventar histórias da coluna que não foram bem assim. O livro do João Alberto é claro nesse sentido. O Juarez Távora é interessante porque ele escreve 2 livros em 27 e 28, que ele conta uma história. Depois, quando ele vai escrever as memórias dele, já nos anos 70, ele conta outra história. Quer dizer, já não interessa mais contar os êxitos da coluna em determinados momentos, porque isso seria reconhecer o papel do Prestes. E o Prestes tinha se tornado um renegado, um comunista que não podia ser aceito de maneira nenhuma. Bom, terminando, né, eu quero repetir que o centenário é uma oportunidade para resgatar a história da coluna, né, e levá-la principalmente ao conhecimento dos jovens, né, e travar um combate contra a história oficial, que trata nos livros escolares, né, influi, inclusive, em parte até da intelectualidade da esquerda e da intelectualidade que trabalha nas universidades, né, e que trata de desvirtuar a história das lutas populares, não é só da coluna. No caso, eu estou tratando aqui da coluna. Quer dizer, a história da coluna, que é apresentada nos livros escolares, então, é um horror, né? Mas mesmo aí, documentários que existem nos jornais, e muitas obras, até de historiadores conceituados, né? Essa história é muito deturpada, porque realmente o fato de ter entrado aí o comunismo, do Prestes ter se tornado comunista, é algo que leva a que a coluna não seja aceita. Uma das muitas calúnias que são lançadas contra a coluna é que a coluna perseguiria as populações rurais, que roubava, que faz... Não é verdade isso. Alguns casos houve uma tropa grande, assim, impossível controlar tudo, né? Mas, de uma maneira geral, quando havia desrespeito às populações rurais, os soldados que tinham agido dessa maneira eram punidos. Houve até casos de fuzilamento decretados pelo comando da coluna no início da marcha,
quando houve desrespeito a famílias, né? Enfim, mas isso foram casos isolados. Mas a direita, jornais, jornalistas, diversos tipos. Existe uma senhora lá do Rio Grande do Sul, Eliana Brum, que fez uma série de reportagens e depois publicou em livro, que é para dizer isso, que a coluna era um bando de facínoras que saiu matando, perseguindo, esmagando as populações rurais. Não é isso. A gente pesquisando, a gente vê que não foi, isso não é verdade, não corresponde aos fatos. Bom, termino por aqui, agradecendo aí ao Amorge a possibilidade, né, e a paciência aí de quem me ouviu, e esperando que possam, para conhecer mais a história da coluna, ler o meu livro que está sendo lançado agora. Muito obrigada. Bom, queria, em nome da organização, agradecer muito a vocês dois, e a gente tem aqui algumas questões. Primeiro, eu achei muito interessante, assim, em muitas coisas que vocês falaram, mas quase que esse contar da história desses batalhões, nesses episódios pelo Del Roio, que foi muito, muito interessante, né? Uma coisa diferente. E da Anita também recuperar um pouco essa questão da participação dos civis e dessas visões, e como essas visões vão mudando, né, de acordo com as conjunturas e com certos interesses políticos sobre os fatos históricos. Isso é bastante interessante para o nosso debate. Eu vou ler aqui para vocês, que está no YouTube, aqui no chat, e eu acho que dá para transformar aqui, são questões que estavam mais específicas um para o outro, mas eu acho que dá para a gente fazer para os dois, não é? A primeira, eu vou usar aqui a prerrogativa de estar mediando, que é uma questão que talvez seja interessante se vocês puderem desenvolver, que tem a ver com essa, vamos chamar assim, de uma certa disjunção entre o programa, digamos, dos tenentes e os movimentos da classe trabalhadora, propriamente, né? Aí depois tem uma pergunta aqui do Rodrigo Guedes, para vocês dois também. Por que atualmente não existem militares de esquerda? Predomina o pensamento de cariz neoliberal, de direita e extrema-direita. Quando houve essa mudança? Não é? Depois, a pergunta do Alberto Silva, que é diretamente para a Anita, mas eu acho que dá para a gente ampliar também. Quer dizer, diante dos eventos atuais presentes na política brasileira, com o avanço da extrema-direita civil e militar, como podemos avaliar o legado de Prestes para os jovens? E, por último, a pergunta da Renata, né, que era a minha segunda pergunta, então também gostei bastante da Renata ter feito, porque acho que ajuda também aí a incluir também o público nessa nossa roda, que no livro da Anita, não é, a coluna Prestes, se faz uma análise profunda das estratégias militares adotadas durante a marcha. Como historiadora, e aí eu vou também transformar essa questão numa questão não só para a Anita, mas para o Del Roio também, como vocês veem a relevância dessas estratégias no contexto das lutas sociais e políticas do Brasil atual? Existe alguma lição da coluna Prestes que considere especialmente aplicável nos movimentos sociais contemporâneos? Porque como a gente estava conversando sobre a sessão, né, nós falamos inclusive disso, né, o que ficaria hoje da coluna como, digamos, um farol aí sobre esses movimentos contemporâneos, para os movimentos contemporâneos. Então, seriam essas perguntas, não sei, talvez 5 minutos para cada um, ou 10 minutos para cada um. O que vocês acham? 5 minutos eu acho que não dá para falar tudo isso. 10 minutos? 10 minutos, tá bom? Vai, começa, Anita, vai. Em aberto e faz uma outra. Isso aí também. Não, o Del Roio não quer começar? A história, os batalhões patrióticos, acho que é com você mesmo. Não, mas não é. O problema.
Como queira, eu posso começar também, como for melhor para você. Vai, começa, Anitta, começa. E depois eu posso entrar em detalhes, mas... Mas o que vocês acham primeiro, só para a gente poder organizar? Então, querem fazer... Porque são 8h20, 8h20. Se fizer 15 para cada um, digamos, nós vamos... Não, né, eu falo menos. Tá, mas vamos deixar então 15 para cada um, porque aí a gente tenta fechar, depois vocês fazem uma conta. Cada um usa conforme Pode ser, aí eu aviso aí com 5 minutos antes dos 15, tá? Os batalhões patrióticos, né, eu vou deixar mais para o Delroy falar. Realmente, né, teve participação na coluna, né? Quer dizer, uma parte deles, inclusive o que você citou aí, o italiano, como era o nome dele? O Landucci. Ítalo Landucci. Ele tem um livro bem interessante. Landucci. Ele tem um livro, tem um livro. Tem um livro de memórias dele, da coluna, é interessante, inclusive fala nas mulheres e tudo, da coluna, que eu não tive tempo de falar aqui agora. Enfim, eles tiveram uma participação, interessante isso. O livro da Laura é interessante, e aí as suas considerações também são interessantes, mas deixo para você. Essa disjunção entre o programa dos tenentes e os movimentos sociais. Sem dúvida, os tenentes eram militares, né? E a liderança do movimento era deles, embora, como eu disse, tivesse alianças com os civis. E a mentalidade militar, por mais progressistas que eles fossem na época, coloquemos esses progressistas entre aspas, eles tinham a mentalidade seguinte: não mobilizar o povo. Isso não entrava na cabeça deles. Eles não estavam, né, enfim, voltados para isso. Eles achavam, inclusive, tem escritos nesse sentido, que eles iam fazer a revolução, eles diziam que era a revolução, para o bem do povo, mas não mobilizar o povo, né, para lutar e se organizar. Tanto que a própria coluna, percorrendo o interior do Brasil, ela não tinha essa preocupação. Ela tinha a preocupação de arrumar adeptos, né, para a luta, para o movimento e tal, para participar. Aliás, muito poucos, porque a disjunção que você falou é tão grande, quer dizer, os tenentes defendendo que o voto secreto. Aí, para as populações rurais, o negócio de voto secreto não queria dizer absolutamente nada. A questão de representação e justiça, uma justiça eleitoral independente, isso era grego para eles. Quer dizer, essas populações rurais, o que eles estavam precisando era de terra para trabalhar. E isso os tenentes não tinham essa visão. Teve uns momentos, né, lá no Mato Grosso, que houve alguma coisa nesse sentido, de distribuir terra para trabalhadores locais. Mas isso foi uma coisa muito assim pontual. Não foi uma proposta nem dos tenentes, nem mesmo da coluna. Eu acho até interessante, quer dizer, é muita irresponsabilidade, né? Mas, às vezes, jornais de esquerda escrevendo que a coluna Prestes lutava pela reforma agrária. Olha, não tem nada a ver, compreende? Então, porque determinados setores lutam pela reforma agrária hoje, não se pode atribuir isso à coluna nem aos tenentes. Eles não tinham essa preocupação. Isso, o Prestes, depois, na medida que ele vai virar comunista, é que vai ser um combatente pela reforma agrária, inclusive no Senado, né, durante o mandato dele. Mas, nessa época, a reforma agrária não entrava na cogitação dos tenentes, nem mesmo do pessoal da coluna. Então, isso era o grande conflito, né? Entre aquela situação que as populações rurais do Brasil viviam, uma miséria horrorosa, não tinha terra para trabalhar, exploração violenta daqueles latifundiários, né? Daqueles coronéis, né? E a coluna fazendo discurso, que era até aplaudido. Você vê lá em Carolina, no Maranhão, o Juarez Távora fez discurso no Dia da Bandeira, que coincidiu, que era o Dia da Bandeira. Sabe, tinha, assim, meia dúzia lá de pessoas assistindo, tinha uns setores de oposição que apoiavam, mas as questões realmente que mobilizavam os setores populares, que poderiam mobilizar, isso eles não levantavam. Então, é complicado isso, né? Porque
não temos militares de esquerda hoje. Olha, houve uma transformação muito grande nas Forças Armadas brasileiras, pelo que eu pude estudar, principalmente depois de 30, logo depois de 30. O Góes Monteiro, que foi alçado a general pelo Getúlio Vargas, né, e que foi o comandante militar do movimento de 30. O Prestes recusou, foram buscar o Góes Monteiro, que, por sinal, era um legalista e tinha combatido os tenentes de armas na mão, tanto no Paraná como depois a própria coluna, lá na Bahia e tal. Então, o Góes Monteiro que foi o comandante em chefe das tropas militares da Revolução de 30, e ele era um cara capaz, inteligente, estudioso, conhecia as doutrinas militares europeias, e já lá desde os anos 20, já existem escritos dele, estão aí no Arquivo Nacional, em que ele propunha concretamente uma transformação radical do Brasil, um governo autoritário, centralizado, que assegurasse, até para ter uma indústria de guerra no Brasil, preparar o exército com a possível guerra, o exército brasileiro estava caindo aos pedaços, conforme conto aí, só mesmo para tentar combater a coluna, e mesmo assim combatia mal, né? Mas era um bando de incompetentes, não estava muito ruim naquela década de 20. Então, militares como Góes Monteiro, que foi a liderança principal, tinha essa preocupação de transformar o exército. Para isso, precisava de uma siderurgia no Brasil, uma indústria que permitisse indústria bélica, não a indústria siderúrgica que permitisse uma indústria bélica e uma transformação no exército. Então, a partir da chamada Revolução de 32, em São Paulo, que o Góes Monteiro justamente estava à frente das forças do governo, não? É que o Góes Monteiro vai fazer um plano de reformulação da nação e do exército. Eram as duas coisas concomitantemente. Era um regime autoritário e, ao mesmo tempo, com um exército forte, né? Com, enfim, acabar com aquela autonomia dos estados, né, que era garantida pela Constituição de 91. Ele achava que aquilo era o mal maior. Ele escreve, no início de 34, tem uma carta longa dele, lá de 20 e tantas páginas, está aí no arquivo da CEPEDOC, carta secreta ao Getúlio, fazendo uma proposta detalhada dessa transformação do exército e do governo brasileiro, né? Não era só do exército, não, era de todo o governo. O Getúlio aceita, isso é a preparação do golpe de 37. Quer dizer, o Góes Monteiro, desde que ele, junto com o Getúlio, né, vão para as cabeceiras, assumem o poder, ele tem esse objetivo, que ele já vinha de antes desenvolvendo, nos próprios escritos dele, marchar para um regime fechado, autoritário, a influência das ideias autoritárias, né, da luta contra o liberalismo, isso vinha muito da Europa, né? Mas aqui também foi adotado. Vocês vejam que um liberal famoso, como Afonso Arino de Melo Franco, dizia na época que precisava de um regime fechado, autoritário, para resolver os problemas do Brasil. Então, mesmo nos setores civis dos liberais, eram a favor disso, de concentração de poder. E, então, o golpe de 37 já é o resultado disso. O Góes Monteiro, com o beneplácito, a permissão do Getúlio, faz uma limpeza no exército, demite um bocado de gente e promove os apaniguados dele, né? Os Dutras e outros. Então, o exército muda totalmente. Quer dizer, o exército, já da década de 30, 35, não é o mesmo daquele da década de 20, quando surgiu o tenentismo. É totalmente diferente. Isso eu acho que os comunistas, como, aliás, pouca gente também, percebeu em 35, achavam que o exército era aquele mesmo exército, um exército que tinha setores progressistas, né? Principalmente entre os jovens militares. Aí já não tinha mais. E daí para frente, né, foi cada vez pior, embora ainda tenha tido um trabalho dos comunistas no exército e tenha tido setores nacionalistas progressistas. Ainda
Depois, aí nos anos 40, né, nos anos 50, a luta pela Petrobras, tinha militares progressistas, minoritários, mas tinha esses setores dentro do exército. Isso tudo foi arrasado, limpado com o golpe de 64. Tem um filme, por sinal, do Silvio Tenda, ele mostra disso. 6.000, dizem, militares progressistas foram expulsos do exército, enfim, com isso, e a doutrina de segurança nacional que foi introduzida, né, deu no que nós temos hoje, né, um exército extremo, vocês veem, esses generais do alto comando do exército, tudo muito reacionário. Inclusive, eles sofreram uma influência muito grande da formação nas academias norte-americanas e os chamados haitianos, que fizeram, né, aquele estágio lá no Haiti, e ali a influência norte-americana do bem reacionário foi mais esmagadora ainda. Eles passavam o fim de semana lá com os americanos, ali pertinho, né, de Miami. E, então, realmente, o exército hoje não tem nacionalismo, não tem uma série de características que teve no passado. E não vai ser fácil modificar isso, não. Eu acho que a curto prazo não tem a menor chance. Legado de Prestes para os jovens, né? Eu acho que é um legado de luta, né? Luta revolucionária, né? Para a transformação profunda do Brasil, o que significa o quê? Resolver os problemas básicos do Brasil, inclusive, em primeiro lugar, essa desigualdade da distribuição de renda. Era uma concentração de renda absurda que existe no Brasil. Mesmo nos países capitalistas, né? Uma distribuição de renda como tem no Brasil é algo que historicamente se formou, né, a partir do escravismo, que durou quase 4 séculos, né, a partir do domínio durante séculos, né, de oligarquias escravistas, né, e grandes proprietários de terra, que não deram chance que se desenvolvesse um movimento popular. Você vê, no Brasil não temos uma revolução vitoriosa. Temos lutas populares todas derrotadas com muita violência das classes dominantes. No Brasil, a violência das classes dominantes é algo que realmente não pode se deixar de considerar. Então, são condições históricas que se formaram no Brasil que levaram, né, a que realmente a desigualdade social no Brasil, né, seja assim assustadora. E eu acho que o legado do Prestes justamente é nessa direção, de luta revolucionária para mudar essa situação e estabelecer o regime de transição para o socialismo. Claro que não se vai chegar da noite para o dia para o socialismo, né, mas caminhar nessa direção. Relevância da estratégia da coluna, que medida pode ser aproveitado hoje pelos movimentos populares? Olha, eu acho que realmente é a participação. Uma das coisas que eu não tive tempo de falar, que caracterizou a coluna, é que era um exército, digamos, popular, com características muito específicas. Por um lado, tinha um comando militar competente. É interessante, que também pouca gente sabe disso, de uma maneira geral, todo mundo pensa que a coluna era formada por tenentes. Olha, entre tenentes e capitães, só tinha 12 na coluna. O resto eram soldados, cabos, civis, viu? População do Rio Grande ou de São Paulo. Quer dizer, principalmente assim, soldados e cabos, né, sargentos, né, era isso. Oficiais mesmo, por exemplo, só tinha 12, porque ali em São Paulo, o que vinha de São Paulo, ali no Paraná, estou dizendo, a grande maioria foi embora, não quis participar. Ao todo, sobraram 12, entre os que vieram do Rio Grande e os que aderiram em São Paulo. E um major, que era da Polícia Militar, né, o major Miguel Costa. Então, era essa a composição da coluna. Agora, o que acontecia? Esses soldados, esses civis, inclusive maragatos, né? Muitos maragatos desistiram pelo caminho, isso formou-se na coluna um ambiente, aí o Prestes
o próprio Siqueira Campos, né, tiveram a capacidade de formar um ambiente que era praticamente uma família, uma participação popular. Essas potreadas, né, aqueles grupos que se afastavam da coluna para trazer informação, trazer cavalo, etc., eles podiam ir embora, e não iam, voltavam. Quer dizer, existia uma fidelidade à coluna. E uma tropa que não tinha salário, não tinha soldo, faltava comida, passaram muita fome, muito sacrifício. Um quarto do contingente da coluna morreu pelo caminho, morreu de doença, morreu de tiro, de combate, sobre 53 combates, né, da coluna. Nenhuma coluna foi derrotada. Então, isso aí criou um clima que a coluna era uma grande família, e os soldados da coluna, muitos analfabetos, inclusive, se orgulhavam do fato de estarem ligando pela liberdade. Para eles era um negócio assim vago. Lutavam para derrubar o governo despótico do Arthur Bernardes, era isso. Mas confiavam nos seus comandantes, que levavam a mesma vida deles, vocês veem, cavalo era para os doentes, nunca abandonaram um ferido pelo caminho, sempre eles eram levados, mesmo que fosse nos ombros dos companheiros. Então havia uma moral da coluna que lhe dava uma força muito grande. Isso eu acho que é um exemplo. Agora, a tática, mesmo a da guerra de movimento, hoje em dia não tem condição de fazer mais uma coluna, né? O próprio Prestes dizia sempre isso, não tem mais condição. Hoje em dia, com os meios modernos aí, né, de radares, enfim, impossível fazer uma coluna do jeito que era aquela coluna. Outra época, e as experiências têm que ser outras. Agora, essa experiência, olha só, rapidamente, quando eu estive fazendo a pesquisa para a minha tese, em 87, eu fui lá na região onde nasceu a coluna, né? São Luís Gonzaga, eu dei ali um mês por todas aquelas regiões, entrevistando remanescentes da coluna. Ainda tinha vários soldados da coluna que estavam vivos, com idade e tal, mas ainda estavam vivos. Era interessante conversar com eles, inclusive eu gravei muitos desses depoimentos, porque informações mesmo, eles já não lembravam direito, confundiam os fatos, mas era o clima que existia dentro da coluna. Eles achavam que aquilo foi um momento da vida deles, o único momento. Depois eles voltaram para o Rio Grande e continuaram lá explorados naquela vida muito difícil. Então, foi o único momento que eles se sentiram tratados como gente, respeitados, não? Podendo participar. Isso ficou muito claro para mim na conversa com esses senhores, já eles eram senhores idosos já nessa época. Então, isso é algo muito interessante que pode realmente servir de exemplo para os movimentos populares de hoje. Termino por aqui. Obrigado, Anita. Del Roio. Olha, eu estou satisfeito com o que a Anita falou. Eu queria fazer uma pergunta para você, Anita. Pergunta que eu fiz ao Prestes. Eu não me conformava, quando eu era jovem, com que o Prestes não tivesse aceito liderar em 1930 e ofereceram essa possibilidade. Eu nunca fiquei muito bravo com ele. Essa histórica. Um dia eu lhe pergunto, olha, companheiro, mas por que diabo você não aceitou? Ele matou em uma palavra. Falou, porque se eu tivesse eu teria me transformado no Chiang Kai-shek brasileiro. Eu falei, puxa vida, que coisa. Me diga alguma coisa disso. Essa questão, até hoje, né, grande parte das pessoas não entendem ou condenam, né? Enfim, na historiografia está muito presente essa crítica do que o Prestes perdeu uma oportunidade. Eu concordo com ele, não por ser filha dele, mas que eu acho que ele tinha razão no seguinte. Inclusive, teve uma discussão no meu livro, eu até transcrevo essa discussão dele com Siqueira Campos, numa reunião que houve em Buenos Aires, antes dele lançar o Manifesto de 30. Né? E nessa reunião, Siqueira Campos, ele dizia, era um revolucionário, assim, muito corajoso, muito disposto, muito honesto. Prestes tinha uma grande admiração pelo Siqueira Campos. Logo depois ele morre num desastre de aviação, né? Lamentavelmente. Mas o Siqueira Campos não se conformava com o Prestes não participar do movimento de 30. Inclusive, ele, Siqueira Campos, estava em São Paulo fabricando bombas
Depois não tinha onde guardar as bombas, porque ele fabricava num apartamento, junto com mais 2 ou 3 companheiros. Levava para um oligarca paulista do Partido Nacional, que morava numa mansão, e aí guardava lá as bombas. Então, ele estava fabricando as bombas. E discutiu com Prestes fervorosamente, porque eles eram muito amigos, né, que ele tinha que participar. E o Prestes dizia, olha, não adianta, se eu for participar disso, não tem apoio popular para isso. E eu vou ficar lá isolado. Vão acabar que me vão botar para fora. Aí quer dizer, o Prestes dizia para o Siqueira Campos, como que você vai se aliar com esse pessoal, o Arthur Bernardes e Pitácio Pessoa, que esse pessoal todo estava participando do movimento de 30. Né? Esses políticos que a gente combateu, agora vai se aliar com eles? Aí o Siqueira Campos dizia, eu chegando lá, eu mato todos eles, eu fuzilo todos eles. O presidente, você está enganado, quem vai ser fuzilado vai ser você. E, realmente, o que acontece é que se a gente olha para o panorama brasileiro naquela época, não tinha forças políticas organizadas para dar sustentação à política que o Prestes achava a política do Partido Comunista, né? Que era a Revolução Agrária e Anti-Imperialista, levar adiante. O Partido Comunista era pequenininho, fraquinho, desconhecido, não tinha essa influência. E não tinha outras forças para isso. Uma coisa é o povo ir para a rua na hora que Getúlio Vargas chegou aqui no Rio de Janeiro e aplaudir, entusiasmado e tal, até invadir delegacias de polícia, né? E libertar presos. E outra coisa é participar de um processo revolucionário. Então, se o Prestes assumisse ali, das duas coisas, ou ele ia ter que ficar inteiramente, se tornar, por isso também que é o ódio das oligarquias no Brasil, das classes dominantes, ao Prestes. Porque em 30 apostavam que o Prestes ia ficar a serviço daqueles interesses oligarcas, achavam isso. E, na verdade, o Prestes rompe, se torna comunista, vai, como eu digo, pula a barricada para o outro lado, para o lado dos trabalhadores, isso até hoje não é perdoado pelas classes dominantes. Quer dizer, ele teria que se integrar, aceitar aquelas... Ou então ia ser posto para fora, ou politicamente, ou até matando mesmo. Não? Então, realmente, ele percebeu, eu acho, corretamente, que não havia condições para ele, né, com todo o prestígio que ele tinha, fazer transformações ali naquele tipo de poder. Era um poder claramente oligárquico e que depois, né, com a chamada doutrina Góes, na medida que o Getúlio assumiu, marchou para um regime que não foi fascista, mas foi autoritário, né? Foi um regime autoritário que fez uma transformação reacionária, né, das instâncias institucionais no Brasil, das instituições no Brasil, seja o Exército, seja o Estado. Tem um livro da Elie Diniz, bem interessante, que ela mostra como foi transformado, né, o Estado brasileiro, os órgãos de decisão aí, civis. E os militares também foram transformados aí pelo Góes Monteiro. Então, não tinha condição do Prestes sozinho fazer alguma coisa lá. E o Partido Comunista não tinha condições de lhe dar apoio, era muito fraco, muito débil. Né? Eu acho que realmente estava fora de época para conseguir fazer isso. Né? Era um regime oligárquico que marchou para o autoritarismo. Foi isso. Bom, é a minha opinião. Você perguntou, estou te dando. Vem, minha gente, vem. Bom, eu acho que cumprimos bem a nossa jornada, não é? Com ótimas exposições, boas perguntas, boa troca entre nós. Não sei se vocês querem fazer alguma fala de encerramento ou se encerramos. Não, eu só quero agradecer. Então vai, Delroy, pode ir. Não, eu realmente só quero agradecer. Eu acredito que ainda este ano nós vamos ter outros tipos de encontros em outros locais, porque esses 100 anos têm que ser aproveitados. Essas datas são importantes, porque você fala com outras gerações, aprofunda, os estudos de 20 anos atrás não são os mesmos de hoje, fatos novos, situação
mundial nova, situação mundial muito grave, minha gente, eu quero alertar para isso. Nós estamos discutindo coluna prestes, mas estamos numa situação mundial gravíssima. Mas não quer dizer que não tem que discutir coluna prestes, não, porque a situação é grave, nós temos uma situação difícil como país, nesse quadro internacional, mas, gente, como Prestes, como a coluna, como outros, mesmo aqueles batalhões de estrangeiros, eles ajudaram a construir uma nação. E a nação, que é a nossa nação, Brasil, é a nossa nação, que tem que dar alguma contribuição para a solução dos problemas que nós temos nesse momento, dentro e fora do país. E para isso tem que ser muita consciência, muito estudo, muita dedicação. Nós temos que ter a dedicação de que tantos companheiros que nós conhecemos no passado morreram de forma ou violenta, trágica, ou morreram de forma calma, mas que doaram a sua vida, são pessoas indispensáveis. Senão essa nação se desmonta no mundo que está se desmanchando. Então, vamos ainda aproveitar esse centenário da coluna, do início da coluna, né? Não é da coluna, é do início da coluna, para ainda discutir outros aspectos, outros momentos e outra situação. Muito obrigado pela hospitalidade que vocês me deram. Um abraço, Panita. É sempre difícil o respeito encontrá-la. Profundo respeito. E um abraço. Obrigado, Delroio. Anita? Rapidamente. Eu acho que a história da coluna, como a história de outros movimentos sociais, né, que também as classes dominantes sempre procuraram apagar, né? No Brasil houve muitos, né, todos derrotados, mas houve muita luta, né, e muitos heróis. Isso é muito importante que seja conhecida, porque a verdade é que, cada vez mais, né, no Brasil, as pessoas não conhecem a história. Eu tenho visto isso até com a atividade na universidade, né? As pessoas não conhecem a história. E um povo que não conhece sua própria história não pode também, né, transformar essa história. Não vai ter condições, né, de entender a necessidade e a possibilidade de transformar, de fazer mudanças, né, a partir do que existe, do que se formou, mas precisa conhecer isso. E vocês vejam, pelo menos o Marco deve estar a par disso, esse movimento atualmente, essa reforma do ensino médio que está sendo feita, em que a história está praticamente sendo eliminada. Quer dizer, na realidade, eles estão querendo só dar importância à matemática e português, que é necessário, né, para passar aí nas avaliações internacionais. E história, geografia, tudo isso fica assim, sabe, perfumaria. Mais depressa vai aprender como se faz brigadeiro ou outras coisas desse tipo, que se aprende em casa, né, e não na escola. Então, realmente é preocupante isso. E cada vez mais a gente vê os nossos estudantes na faculdade, né? Que chegam, assim, totalmente, em geral, despreparados, né? Com raras exceções, né? O pessoal não tem ideia da história do Brasil. Então, e quando tem alguma ideia, é muito deformada, a história oficial realmente extremamente falsificada. Né? O que é normal, não? Os donos do poder produzem, né, através dos seus intelectuais, a história que lhes interessa, né, para segurar seus interesses. Mas a gente tem que combater isso. Então, eu acho que são momentos de se combater, de se trazer isso à tona e de procurar que os jovens, principalmente, conheçam, né, a história. É isso. Obrigada. Agradeço aí a oportunidade. Um abraço para o Delroio também, é um prazer. Teve bastante doente, né? Felizmente se recuperou, né? Estamos aqui ainda. Participei da torcida aí, né? Então, fico contente de ver que está bem, né? Participando aí. Tá, então, em nome do Amorge, né? Eu queria agradecer muito mais uma vez a vocês dois por terem
passado esse tempo aqui conosco. É um tempo muito importante, né? Um tempo de reflexão, um tempo de ação, né? Diante desse quadro tão complexo que nós temos vivido hoje. Então, também queria agradecer ao Rodrigo, né, da equipe do Amorge, ao Rodrigo Guedes, porque conseguiu, né, nos organizar aqui nessa questão também tecnológica, de colocar aqui tudo no ar, né? Isso foi importante. Queria agradecer também ao canal Tutameia por ter feito essa retransmissão simultânea também, né, o que amplia a nossa possibilidade e alcance, e convidar, né, a nossa audiência as nossas outras atividades que o Amorge e o NETS organizam regularmente, né? E aqui, assim, a audiência estava aqui presente, fez as questões, mas vai ficar pendurado na rede do Amorge e a gente pode divulgar também para novas visualizações dessa atividade. Então, boa noite. No YouTube também, né? Fica no canal, vai ficar no canal do Amorge no YouTube para visualizações futuras. Claro. Então é isso. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Vocês têm um levantamento de